Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abordar um assunto bastante legal, tá? Que é a fixação de sonda nasogástrica e nasointeral ou orogástrica ou orointeral. O que é mais importante? No caso, nós técnicos de enfermagem, o que fazemos muito? Nós auxiliamos num banho, seja ela no leito de aspersão com ou sem auxílio, e os curativos, seja as trocas, seja no caso a eficiência, né, de manter um curativo bonito, sem contaminação, também faz parte dos cuidados de enfermagem de um técnico de enfermagem. E a fixação da sonda nasointeral em si, ele não deixa de ser um curativo, ele é um dispositivo ali que precisa ser trocado constantemente. E é uma coisa que todo mundo vive pedindo para fazer, como é que faz esse tipo de fixação. Hoje em dia estou colocando para vocês um pouco da minha prática no dia a dia, como é que se faz, né, realiza um tipo de fixação como essa. Existem alguns métodos que utilizamos bastante em âmbito hospitalar. Provavelmente quem vai iniciar os estágios, né, no caso de clínica médica, clínica cirúrgica ou até em UTI, vão ver bastante quando o paciente utiliza-se de dieta interal e está com a sonda. Então, o básico que nós precisamos saber como é que faz, né, a troca, a fixação e como monta uma fixação dessa. É importante ressaltar que, dependente do banho do paciente, da higiene do mesmo, é sempre bom estar sempre avaliando a condição daquela fixação, se ela se mantém limpa. Se não tiver, não é necessário esperar tanto tempo para trocar, pode ser trocado imediato. Então é sempre bom na avaliação primária, né, no caso você está com pacientes de atendimento, com o mesmo você já verifica os dispositivos, o que é necessário trocar de imediato ou não. Existem alguns materiais básicos que nós utilizamos para fazer essa fixação, que pode ser o esparadrapo, temos o tensoplast também, e em alguns casos, algumas pessoas utilizam do micropóreo, mas nesse caso eu não vou mostrar para vocês, tá? Porque o que é o mais tradicional é o esparadrapo, seria. Existem alguns tipos diferentes que fazemos. O que aprendemos bastante no curso técnico é a fixação, né, no modo I, que nós falamos que parece uma letra I, que é a fixação mais tradicional e a mais segura também no caso do paciente que apresenta uma agitação, por exemplo. Como é que é feito? Geralmente o material é um esparadrapo comum que nós temos no âmbito hospitalar, tá? Então, quem nunca tinha visto. Geralmente, como é que é feito a medição, né, mensuração de uma fixação para fazer depois instalar no paciente? Eu calculo mais ou menos um tamanho de 5 centímetros do esparadrapo, no tamanho da largura dela, tá? Eu cortei aqui previamente para vocês verem o tamanho que eu cortaria no esparadrapo. Eu faço o que para fazer a forma do I? Eu vou cortar ela em 4 partes, um pouco mais grosso numa parte, um pouco mais fino embaixo, porque eu vou fazer como se fosse um envelope na fixação do esparadrapo. Eu vou deixar ela num ambiente limpo, tá? E vou deixar a cola virada para cima. Após eu ter cortado as pontas da mesma, eu vou fazer o que? Eu vou dobrar a ponta central dela, do esparadrapo para dentro, tá? Tomando cautela para que as pontinhas não dobrem junto. Você vai envelopar ela. Faço na segunda parte, tá? Essa é a primeira fixação, o primeiro método. Eu vou dobrar ela para centralizar. E eu vou acertando conforme o meu gosto, tá? Eu vou dobrar ela, fazer a fixação bonitinha, tá? Tem gente que faz bastante delicada a fixação, tem gente que faz um pouco mais grosseiro. Isso vai depender do gosto da pessoa que tá fazendo. Mas o que importa é que você faça a fixação eficiente para poder fixar na sonda do paciente sem que saia constantemente. Esse é o método mais tradicional que conhecemos, que é o método do I, né? Que é um formato de esparadrapo, material de esparadrapo, que utilizamos bastante em âmbito hospitalar. O segundo método que também podemos utilizar, caso não tenha no esparadrapo em mãos, é o material chamado tensoplast, que vem num rolo assim, bem grande, tá, no caso. Ele é um material bastante flexível, tá? Vocês podem ver que se puxa, ele estica, ele consegue moldar também no rosto do paciente. E ele contém uma cola numa parte dela que gruda bastante, muito mais que um esparadrapo. Eu também fiz um formato previamente cortado em tiras. Utilizamos o tensoplast na fixação nasointeral, geralmente cortado em tiras. Por quê? Porque como ela já tem uma cola bastante eficaz, para ser esteticamente melhor,
a gente utiliza somente um lado da narina para fazer a fixação. Eu cortei ela já previamente para vocês verem, para ficar desse formato exatamente. Como é que eu posso cortar um material deste, o tensoplast, porque ela é muito maleável? Se no hospital obtiver, no caso uma chapa de raio-x, né, que nós falamos, sem utilizar, ou algum material plástico que você possa grudar o tensoplast em cima e cortar com a tesoura o formato que você precisa e depois retirar, seria a melhor opção. No meu caso, eu consegui uma chapa de raio-x, essas que nós conhecemos tradicionalmente, e cortei um pedaço do tensoplast na chapa, porque ela fica bem retinha e eu consigo cortar ela no molde que eu quiser, tá? Então, se vocês não tiverem desse material que seria a chapa do raio-x, vocês podem pegar, por exemplo, numa embalagem de soro, né, que é aquelas embalagens mais duras, e consegue colocar e cortar ela sem ter um problema depois de retirar, porque a nossa maior preocupação é retirar o tensoplast daqui, e ela é bastante eficiente no plástico duro, tá? No caso, né, também tem, além desses dois tipos tradicionais de fixação, também temos a fixação do material adesivo, que é o Nasofix, que nós tradicionalmente falamos. Ainda está tendo implementação em muitos hospitais com esse adesivo, porque ele é um material mais caro. Por ter hospitais que não têm, né, no caso, o financiamento suficiente para a compra desse material, é mais difícil de vocês encontrarem. Geralmente vem numa embalagem dessa, tá? Vem especificado a instrução como é que instala, mas é fácil de instalação. Ela vem em cores padrões, vem em cor branca, vem em cor da pele do paciente e de formatos diferentes. Na fixação orogástrica orointeral, o que deve diferenciar também da fixação é o tamanho, né? No caso dela, como eu mostrei para vocês, essa fixação do I, ela é tradicionalmente utilizada na sondagem nasointeral ou nasogástrica. Numa sondagem orointeral ou orogástrica, o que vai diferenciar o tamanho, justamente você conseguir ficcionar no nariz, tá? Até a sonda que está alocada na boca. Então ela é um pouco maior, justamente para ter a flexibilidade do paciente. E bastante utilizado essa fixação nos pacientes adultos, tá? Ou até em pacientes mais jovens. O que é recomendado bastante em caso de pediatria, fixação orointeral orogástrica, seria do material do tensoplast, como eu mostrei, mas recortado em forma como chamamos de bigodinho, tá? Ele é bem pequenininho, bem delicado, que prende aqui na parte da boca da criança de cima, que vai ser fixada justamente na sonda orointeral do paciente, não tendo risco também de sair, tá? A fixação e a sonda. Eu vou mostrar para vocês como é que é feito a fixação de cada uma, mas antes de mais nada, o que preciso montar? Qual que é a bandeja que eu tenho que levar até o leito? Lembrando, não é necessário durante o banho você fazer a troca da fixação, você pode fazer após o banho do paciente a fixação, por ter mais cautela também, tá? O paciente já mais limpo, seco, sem o problema de descolar. Eu vou precisar do que exatamente? De uma bola de gases ou uma bola de algodão, bola de uma porção de gases não estéreis, tá? Para fazer a limpeza asepsia. Um frasco de clorexidina ou álcool 70% para fazer a limpeza e a desengordura na casa da narina do paciente, tira toda a gordura e suor para poder fixar. O esparadrapo em si, né, no caso já cortado previamente com o formato que necessita, né, no caso, e uma tesoura sem ponta para poder fazer a fixação antes, tá? Agora vamos ver como é que funciona, como é que é trocada a fixação dessas sondas interais, vamos ver. Agora nós vamos fazer o exemplo da fixação esparadrapo, tá? É o que é mais utilizado no nosso dia a dia. No caso, fazer a troca da mesma. O paciente já está mantendo uma sonda, geralmente é trocado durante o banho com sujidade. Eu vou orientar a mesma, né? No caso que eu vou fazer a troca, ela vai me colaborar, ficando quieta, ou então mesmo, se o paciente estiver agitado, pedir ajuda para um colega, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou segurar a sonda interal, tá? Para que em nenhum momento ela tracione. Vou começando descolando primeiramente pela parte do nariz, tá? E depois pela parte da sonda. No caso aqui, eu vou tentar descolar, puxando com cautela, descolando assim, sem que lesione também a pele do paciente, tá?
E eu vou fazer o quê? Vou fazer a limpeza em volta do nariz para tirar oleosidade e sujidades, passando com algodão embebido com álcool ou cloricidina alcoólica e segurando a sonda ainda, descolo a parte de baixo da mesma, tá? Feito isso, segurando ainda com a mão, tá? No caso, a minha mão não dominante, eu vou pegar a fixação já previamente pronta, tá? E fazer o que? A fixação primeiramente na parte do nariz da paciente. Fixando com cautela. E em seguida eu vou fazer o que? Eu vou enrolar a ponta da fixação na primeira parte, a porção da sonda, e na segunda porção, fazendo a fixação total da mesma, tá? E ficando já preso conforme tem que ficar. Não vai ter risco de sair porque ela está ficcionada no nariz do paciente, orientando o mesmo para que não fique puxando ou manuseando a sonda durante a sua estadia no hospital. Tá, mas Cris, o paciente apresentou alergia quando eu coloquei esse tipo de fixação com esparadrapo. O que eu posso fazer? Qual que é a alternativa que eu posso utilizar? Quando o paciente tem alergia a esparadrapo, que ele mesmo não tenha a ciência disso, tá? Pode acontecer. Nós temos outras alternativas, outros métodos que também pode ser utilizado. No caso do esparadrapo, eu posso utilizar um material feito de tensoplast, tá? Que é um outro tipo de material que também serve para a utilização da fixação da sonda interal. No caso, aqui como vocês estão vendo, a fixação padrão que a gente faz é em forma de I. Na tensoplast eu vou demonstrar em tirinhas que fica esteticamente melhor, tá? Como posso fazer o método também da fixação da mesma. Eu vou fazer com o mesmo método da outra vez, vou fazer a asepsia, retirar, né, no caso, e fazer com a tira do tensoplast. Primeiramente a gente descola, como eu falei no começo, a parte de cima, tá? Segurando a sonda, descolando nas dobras embaixo. Segurando a sonda ainda, fazendo asepsia com álcool em volta para tirar oleosidade ou sujidade, eu vou utilizar do método do tensoplast, que é a tirinha. Vendo assim, a sonda está na narina direita ou na esquerda, eu vou utilizar a tira ao contrário, onde está a narina, para fazer a fixação eficaz, tá? No caso, ela está na narina direita, eu vou prender com a fita do tensoplast, a tirinha do tensoplast, na narina esquerda e fazendo o movimento giratório, tá? Com a fixação e fazendo a fixação eficaz nesse método, porque além de ser esteticamente melhor também, não fica tanto o material em cima do nariz do paciente, tá? Também no caso da pele do paciente respirar um pouco, e ele também é de um material que tem uma cola bastante eficaz, mais ainda que um esparadrapo. É mais difícil ainda de sair no caso de um paciente que tem uma pele um pouco mais oleosa, evitando, né, que perca essa sonda. Uma dica, tem muitas pessoas que utilizam-se da tinta de benjoim, tá? Antes, no caso da fixação, elas passam em volta do rosto do paciente, espera secar e coloca o tensoplast. Eu, Cristiane, não recomendo esse tipo de material, tá? No caso da tintura de benjoim, porque ela é feita de um material que é extremamente colante e tem pacientes, no caso os idosos, tá? Que tem sensibilidade à pele, pode arrancar a pele quando você retirar essa fixação numa troca de banho. Então eu recomendo que somente faça a fixação do tensoplast sem nenhum tipo de manobra, no caso de uma tintura de benjoim, para fazer a fixação eficaz. Ela por si só, por ser um material bem resistente, ela já faz uma colagem muito eficaz, sem precisar de outros materiais que fixem melhor. Existem pessoas que colocam também micropore em cima para ficcionar, não é necessário, só se realmente o paciente estiver muito agitado, que fique manuseando a sonda e tem o risco de puxar, vocês podem fazer uma fixação pequenininha com uma micropore em cima, mas não é necessário. Há também um terceiro método de fixação, tá? No caso seria um material que nós chamamos de Nasofix, que é um adesivo próprio para tipos de sonda interal. Também pode acontecer de um paciente também ter alergia a material do tensoplast,
junto com os outros. Então esse método alternativo ele também é bastante eficaz também no caso de um paciente que está bastante tempo internado, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva. O método de troca dessa fixação é exatamente igual às outras. Vamos fazer asepsia em volta do nariz para tirar a oleosidade, retirar a fixação, segurando a sonda e fazer a troca. Antes de mais nada, vou mostrar para vocês o adesivo que eu falo. É esse tipo de adesivo que ele tem já um formato já para encaixar no nariz. Ele tem um formato triangular na ponta, embaixo onde fica segura uma porção da sonda interal e embaixo fazemos a volta para fixar, tá? O caso da sonda interal. Esse aqui são acessórios, essas tirinhas são acessórios. No caso da primeira passagem de sonda, o enfermeiro ele pode utilizar uma primeira tirinha que é a menor para fazer a sinalização, né, do local onde está fixada a sonda interal, para que no caso da próxima troca você saiba onde está exatamente, para não puxar muito e introduzir muito. As duas tiras elas geralmente são utilizadas para fazer a fixação ou aqui no caso da bochecha do paciente ou perto da orelha, para ficar o quê? Um pouco mais longe, né, do acesso da mão do paciente quando aquele paciente apresenta agitação motora. Também tem uma tira aqui que você pode colocar em cima dessa Nasofix, que você faz a data, né, realiza a data da troca do curativo. Eu vou mostrar como é que faz a troca desse tipo de curativo com a Nasofix com o tradicional que está com Tensoplast. Essa marca de adesivo é uma das marcas mais conhecidas, mas existem vários tipos de adesivo para sonda interal. Tem a da cor branca, tem cor da pele do paciente, varia também do formato do tipo do adesivo. Esse aqui é o tradicional que eu tenho, tá? Como é que eu vou fazer a troca? Primeiramente no método, como já tinha feito anteriormente, segurando a sonda interal, puxando, no caso a fixação no nariz com cautela para não lesionar a pele do paciente e descolando em seguida na própria sonda, tá? Tudo segurando, já fazendo a orientação previamente com o mesmo. Faço asepsia aqui em volta do nariz do paciente para tirar oleosidades e sujidades. E com esse adesivo que eu mostrei para vocês, que é o Nasofix, eu vou retirar ela aqui do papelzinho, segurando a sonda. Eu vou colocar exatamente no formato certinho aqui do nariz do paciente. Vocês podem ver, colocar a primeira porção e embaixo ela já tem uma tira aqui que você pode encostar na sonda interal para ter uma fixação melhor, virando a primeira aba, tá? E a segunda aba mais comprida eu vou fazer a segunda volta. Isso me dá mais segurança na fixação do paciente, ficando desse jeito, tá? Ela também apresenta ser esteticamente melhor que as outras fixações que nós vimos no começo, tá? Porque ela não dá uma aparência tão chocante para um paciente que utiliza essa sonda. Com a cor da pele, que tem outros modelos, fica até melhor também para a pessoa, né? No caso dos familiares que vê uma pessoa com uma sonda, não ficar impactada com a utilização desse tipo de dispositivo. Esse adesivo Nasofix, ela também tem um padrão de troca diferente das outros adesivos, né? No caso das fixações que eu falei no começo. O Nasofix ele dura até 7 dias fixado no nariz do paciente. Isso se não apresentar suor, né? Que descolhe esse adesivo antes dos 7 dias, antes do tempo. Que não apresente sujidade no caso de secreções, sangue ou que seja também na fixação, é recomendado tirar, tá? Ou mesmo se o paciente ele já tinha puxado a sonda e por algum acidente descolou esse Nasofix, retira o Nasofix, não permaneça com o mesmo, porque a cola ela vai perdendo a sua eficácia com o tempo. Já as fixações padrões, que é o Tensoplast ou os Paradrapo, ela tem validade de 24 horas de troca, no caso que seria o banho do paciente, ou mesmo quando tiver com sujidade aparente. E o Nasofix ela tem a validade um pouco maior, sendo a de 24 horas, que você pode até não encontrar tanto, que é um pouco mais raro que os outros, mas a maioria das instituições elas estão começando a implementar esse tipo de fixação, que ele é um pouquinho melhor que as outras.
Agora nós vamos falar do outro método também utilizado, que é a sondagem orointeral ou orogástrica, tá? Bastante utilizado em pacientes idosos que pode também ter desvio, no caso das narinas, até o encontro com o esôfago ou estômago, ou algum tipo de problema que não dê para fazer inserção pelos meios normais da sonda nasointeral. O que diferencia dessa sonda, da fixação, né, para outra, é o tamanho, tá? Por estar mais longe da narina e por ser fixada na narina, a gente precisa fazer um tamanho um pouco maior para ter eficácia na hora de fixar a sonda. O mesmo método dela de troca é igual das outras. O material utilizado é mais o esparadrapo, tá? Porque ela é um material que você consegue fazer a fixação no formato mais certo. Não tem ainda adesivos que consiga prender do nariz até a sonda orointeral, então nós vamos utilizar esse tipo de fixação. Também tem o tensoplast, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é utilizado bastante em pediatria. Como é que nós vamos fazer aqui no caso da troca? Vamos fazer exatamente como nas outras vezes, fazendo a retirada da fixação, tá? Primeiro na narina com cuidado, e em seguida embaixo, descolando as abas, tá, da sondinha, sem que tracione a mesma. Pronto. Segurando a sonda fixada na boca do paciente, nós fazemos o que? A asepsia em volta do nariz para retirar toda a oleosidade e em seguida, já com a fixação previamente pronta, prendemos primeiramente aqui na parte do nariz e em seguida fazemos aqui a mesma forma das outras vezes, dobrar a primeira aba e a segunda aba, fixando na sonda com bastante certeza, tá? Ela vai ficar com esse formato justamente para ter mais flexibilidade para o paciente que estiver no leito, para também não ficar puxando a sonda para cima, que também causa bastante desconforto, tá? E que ela possa, no caso, um paciente consciente consiga falar, se expressar sem que atrapalhe ela. Então essa fixação é a mais utilizada nos hospitais como método orointeral, tá? Utilizando no caso o material de micropore. Também nós podemos utilizar a sonda orointeral orogástrica bastante pacientes pediátricos e neo, tá? No caso recém-nascido que está internado em UTI neo ou pediatria, criança que necessita de nutrição, também é bastante comum nós vermos esse tipo de sondagem, tá? Por causa, né, para não evitar, no caso de lesionar as narinas, as vias aéreas da criança, é bastante comum encontrarmos esse tipo de procedimento. A diferença, né, no caso da fixação que nós utilizamos no caso dos adultos, que é o esparadrapo, temos o que falamos, né, chamamos de bigodinho, que é um material feito com tensoplast, que em vez de colocarmos na parte das narinas, colocamos perto, né, no caso na parte de baixo do nariz, perto dos lábios da criança, porque por ser um espaço um pouco menor, né, ele dá mais fica mais flexível para a criança também poder se mexer, evitando que arranque a sonda. No caso aqui eu vou ser mais direta, vou tirar esse tipo de fixação, tá, porque não vou utilizar mais. Eu vou explicar do outro método. Então vou tirar esse que já foi explicado. Sempre lembrando que segurando a sonda interal, tá? Para que evite tracionar. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou precisar ter que fazer asepsia, no caso, em volta aqui da boca do paciente, no lado de cima, para tirar um pouco do suor que pode apresentar, as sujidades em volta. E vou utilizar o material feito, cortado já previamente, tá? Que é o bigodinho. E prendemos aqui na parte de cima da boca do paciente, tá? Na parte da sonda, o que eu vou prender é a aba de baixo da mesma, tá? Como é um exemplo, a boneca, ela pode ser uma boneca grande, então pode ser que vocês não consigam entender a lógica dessa fixação. Mas em pacientes pediátricos, né, em caso de criança, o tamanho importa, tá, nesse caso, porque a boca da criança ela é pequena, suficiente para que a fixação do bigodinho com tensoplast fique fixado na sonda orointeral. No caso aqui, como é um paciente já de tamanho um pouco maior, pode ser que vocês não consigam visualizar, mas dá para ter ideia da fixação, como é que pode ficar numa criança
que necessite de alimentação orointeral, utilizando o método do bigodinho. E também esse tipo de fixação a gente utiliza em adultos, no caso de uma intubação endotraqueal, mas fazemos um pouco maior, tá? Para ter mais flexibilidade da fixação. Mas como é um exemplo, para vocês terem uma noção como é fixado a sondagem orointeral numa criança ou no bebezinho. Considerações finais. Lembrando que a troca, a validação da fixação de uma sonda justamente da nasogástrica nasointeral de material esparadrapo ou tensoplast, ela tem a duração de 24 horas, porque ela é um material mais simples, ela pode ter um descolamento mais rápido e também pela sujidade e fragilidade que essa fixação possui. Do adesivo Nasofix, ela tem uma validade maior, tá? Porque ser de um material especial, ela fica por mais tempo aderido à pele do paciente, podendo ficar até 7 dias. Caso se antes ocasionar um descolamento por acidente ou tiver uma sujidade que não tenha como manter aquela fixação, é recomendado tirar antes, tá? E lembrando que a fixação faz parte do cuidado de enfermagem, é importante que o pessoal troque e date também essa fixação, porque para evitar que a pessoa esqueça no outro plantão ou quando passa para o plantão diurno seguinte, não esqueça de trocar essa fixação, porque tem como você saber se aquela fixação não foi trocada devido a ponta da fixação começa a ficar escurecida, o próprio suor do paciente já muda a coloração da fixação, então temos como saber que a fixação da sonda nasointeral não foi trocada devidamente. Então é recomendável também, quando faz a instalação da mesa, sempre datar a troca do dia. Então são essas as dúvidas básicas. Quaisquer mais dúvidas relacionadas à fixação, deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Eu convido a todos a conhecer os meus outros vídeos relacionados à enfermagem. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, que estamos constantemente publicando coisas novas. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.